Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu discuto temas importantes relacionados à área de endocrinologia e metabologia. Temas importantes não só para a nossa prática clínica, mas importantes na nossa jornada rumo ao título de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunov e hoje vou abordar uma questão sobre os medicamentos na obesidade. Então vamos lá. O que essa questão tem para a gente? Sobre os medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade. Assinale a correta. A. O Orlistat liga-se covalentemente aos triglicerídeos, impedindo que sejam hidrolisados pelas lipases pancreáticas, promovendo uma redução da absorção de cerca de 30% da gordura ingerida. B. O uso prolongado de sibutramina em pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular foi associado ao aumento do risco dos eventos cardiovasculares fatais. C. O uso prolongado de liraglutida em pacientes obesos, não diabéticos e com alto risco cardiovascular foi associado à redução do risco de eventos cardiovasculares fatais e de morte por qualquer causa. D. A lorcaserina é um agonista seletivo do receptor 5-HT2C, com ação desprezível em receptores 5-HT2B nas válvulas cardíacas. O objetivo da questão é encontrar qual dessas é a afirmativa correta. Por que ela é uma questão muito boa? Já num primeiro momento, porque ela nos força a saber os mecanismos de várias medicações para a obesidade, que é algo muito comum, muito expressivo, está presente em grande peso no nosso consultório, literalmente. Então, essa é uma questão muito boa. Ela dá uma oportunidade de revisão e de estudo de vários temas. Por que ela é tão importante nesse contexto? Será que o mecanismo do Orlistat é realmente esse? Será que ele faz uma redução, assim, da gordura ingerida? Será que o uso da sibutramina está realmente relacionado ao aumento de evento cardiovascular fatal? A liraglutida, no contexto da obesidade, faz redução de evento cardiovascular e de morte por qualquer causa? E a lorcaserina, ela tem atuação nesse mecanismo? Por que é tão importante saber, especificamente agora, da lorcaserina? Vamos ver. Uma por uma, destrinchando a questão. A. Por que a letra A está errada? Porque o mecanismo do Orlistat não é esse. Ele não vai se ligar covalentemente aos triglicerídeos. Qual que é o mecanismo de ação do Orlistat? O Orlistat ele vai bloquear as lipases do trato gastrointestinal. É dessa maneira que ele faz a redução da absorção. E sim, ele tem a capacidade de chegar a uma redução da absorção de cerca de 30% da gordura ingerida. Então, essa é a grande importância, esse é o grande mecanismo do Orlistat. Ele não é uma medicação que se liga aos triglicerídeos, ele bloqueia a lipase do trato gastrointestinal. Não é uma medicação que tem efeito sistêmico. E o que é importante aqui? Quando a gente fala de medicações que bloqueiam a absorção de coisas, destaca um ponto. O Orlistat ele pode interferir na absorção de algumas vitaminas e medicamentos. Muito frequentemente, nós atendemos pacientes em uso de levotiroxina e o Orlistat pode sim diminuir a absorção da levotiroxina. Então, nos pacientes que têm hipotireoidismo, que a gente precisa ficar de olho nessa medicação, na dose da levotiroxina, importante levar em consideração isso, caso a gente vá optar por iniciar o Orlistat para esse paciente, tá? Esse é um ponto bem importante e essa afirmativa, então, ela está incorreta porque o mecanismo de ação do Orlistat não é esse, beleza? O que o Orlistat ele pode fazer também que é muito interessante? O Orlistat ele tem um efeito incretínico, ele pode fazer uma liberação um pouquinho mais precoce do hormônio da saciedade, do GLP-1. Então, só para complementar um pouco mais essa alternativa. Vamos para a próxima. B.
O uso prolongado de sibutramina em pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular foi associado a um aumento do risco dos eventos cardiovasculares fatais. O que é que eles realmente estão querendo abordar nessa questão? Eles estão querendo abordar o estudo SCOUT, que é o estudo que avaliou qual que é a real influência da sibutramina no quesito risco de evento cardiovascular. Esse estudo ele foi um estudo muito antigo. Ele avaliou precisamente 10.744 pacientes. Mas, vocês lembram que esse estudo da sibutramina, antigo, ele teve um pequeno viés. Leve, bem leve. Ele avaliou inicialmente pacientes que já tinham um alto risco cardiovascular, pacientes que já tinham diabetes tipo 2 e que já tinham doença cardiovascular. Então agora a história muda de figura. Se eu inicio a medicação para um paciente que não tem nada, e se eu inicio a medicação para um paciente que já tem doença cardiovascular pré-estabelecida, que já tem diabetes tipo 2, a minha interpretação desses dois cenários ela é completamente diferente. E foi no âmbito de doença cardiovascular prévia e diabetes mellitus tipo 2 que o estudo da sibutramina se instalou. Então, isso é importante a gente frisar. A população de estudo, ela interfere diretamente na interpretação dos resultados. Isso não só da sibutramina, como de qualquer outro estudo. No caso deste da sibutramina, o que o estudo SCOUT mostrou para nós? Um aumento de 16% no risco relativo para efeitos cardiovasculares não fatais. O erro dessa alternativa está na palavra fatal, porque o uso prolongado da sibutramina nesses pacientes com obesidade, com alto risco cardiovascular, ele foi associado ao aumento dos eventos cardiovasculares não fatais. É isso que essa alternativa ela quer abordar. Isso é muito legal porque numa frase muito tranquila, muito simples, nós conseguimos puxar, lembrar vários estudos. Tem algumas pessoas que elas falam assim, nossa, Nay, mas às vezes é tão maçante ficar lendo todos esses artigos, esses estudos, é muita coisa, é muito dado. E a pessoa às vezes pega até uma antipatia dos estudos, dos artigos. Mas a leitura desses artigos, a interpretação correta, a gente saber olhar quais são os dados, a população avaliada, isso é um hábito que precisa ser incorporado. Isso não é só para a prova, não, galera. Isso aí é para a vida. Porque são esses estudos que dão os resultados reais das medicações. A gente precisa saber se isso funciona, se isso não funciona, qual que é o efeito cardiovascular, se vai aumentar o risco do meu paciente, se não vai, se o meu paciente vai ter um benefício com o uso dessa medicação ou não. Se o meu paciente tem um quadro clínico dele e ele precisa resolver alguns pontos, um paciente de alto risco ou não é, qual seria a melhor medicação se eu tivesse que escolher uma? E se eu tivesse que associar as medicações? Qual associação eu escolheria? Essas perguntas a gente consegue responder através da interpretação dos estudos científicos de cada medicação. Por isso que isso é tão importante. Tá? Então não é uma decoreba, não é um monte de número, um monte de coisa. São dados fundamentais para o nosso diagnóstico e para a nossa conduta, beleza? Então a letra B está incorreta, porque sibutramina em pacientes com obesidade, em pacientes com alto risco cardiovascular, ela foi associada a um aumento dos eventos cardiovasculares não fatais, beleza? Isso que a gente tem que mudar nessa alternativa. C. O uso prolongado da liraglutida em pacientes obesos, não diabéticos e com alto risco cardiovascular foi associado à redução do risco de eventos cardiovasculares fatais e de morte por qualquer causa. Por que essa alternativa está incorreta? E o que eu tenho que destacar aqui que é importante do ponto de vista de estudos, de medicações? Essa questão, ela quer saber o olhar da obesidade da droga, não o olhar de diabetes. Existem algumas medicações que elas são muito importantes no cenário de diabetes mellitus e que são muito importantes no cenário de obesidade. E existem estudos que avaliam cada uma dessas frentes. E isso que acontece com a liraglutida. O que acontece aqui?
O estudo da liraglutida, que é o mais famoso que a gente conhece, que é o LEADER, esse estudo avaliou os pacientes em uso dessa medicação no cenário de diabetes. Nesta questão específica, eles querem saber do estudo, da análise, do resultado da liraglutida no cenário de obesidade. Então, aqui nós não podemos confundir os resultados, a gente não pode misturar os estudos. Para não misturar os estudos, a gente tem que saber muito bem quais são eles e qual o objetivo de cada um. Tá, Nay, mas agora eu tô ansioso. Qual que é o estudo da liraglutida que fala em obesidade? O estudo importante, vamos relembrar, o estudo importante que fala da liraglutida no contexto de obesidade é o estudo SCALE. Esse é o estudo que essa questão quer se referir. Por quê? O estudo SCALE, ele avaliou pacientes obesos, pacientes não diabéticos e também pacientes com alto risco cardiovascular, porque o SCALE também avaliou pacientes obesos com dislipidemia e hipertensão. Então, ele avaliou, sim, pacientes com obesidade, alguns pacientes com obesidade e alto risco cardiovascular, porque tinham dislipidemia e hipertensão, mas os pacientes eles não tinham diabetes. O objetivo do estudo SCALE foi especificamente peso. Eu quero saber se essa medicação me resolve no quesito peso. Dá resultado ou não dá resultado? Esse, assim, em linhas gerais e de um jeito muito simples, objetivo e direto. O objetivo do estudo SCALE era para ver se essa medicação, se a liraglutida tem resultado em peso. Então, ele quer comprovar a perda de peso nos pacientes. Esse estudo, o SCALE, também avaliou a proporção de pacientes que perderam cerca de 5% do peso corporal e a proporção de pacientes que perderam aproximadamente 10% do peso corporal. Resumo da ópera. O estudo SCALE avaliou liraglutida no contexto de peso e não de diabetes. Nesse contexto de peso, ele pegou os pacientinhos que tinham obesidade, mas que não tinham diabetes, e pacientes que tinham obesidade com alto risco cardiovascular, pela presença da dislipidemia, de hipertensão. Mas quando a gente fala de estudo SCALE, liraglutida, especificamente para ver perda de peso, esse estudo não incluiu os pacientes com diabetes. Isso é importante e muito importante. Por quê? Para diferenciar do estudo LEADER, que avaliou essa mesma medicação, mas no contexto do diabetes, beleza? Isso é importante ter bem claro. Não é para uma questão para gerar um pouco mais de angústia e um certo desespero, né? Que às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu não sei nem o primeiro, não li nem o LEADER inteiro, agora tem outro e mais coisa. Não é para a gente crescer cada vez mais coisa e mais coisa para dar aquela sensação de que tem muita matéria, muito artigo e o nosso tempo para estudar cada vez menor. Não é para isso. É para já antecipar os conceitos principais de uma pessoa que já leu esses estudos. Então, eu tive o cuidado de ler cada um deles e trazer aqui um raciocínio bem direto, bem pontual, para esclarecer mesmo essa questão, para a gente ter na cabeça que, não, a prova ela não é pegadinha, não é para querer te encurralar de alguma forma, querer te confundir, não é para isso. É porque é muito importante mesmo a gente saber que existem estudos que estão mais voltados para a parte do diabetes e estudos mais voltados para a parte de obesidade. Porque no tratamento do ponto de vista de obesidade, o que eu preciso? Eu preciso saber quem é que dá mais resultado, quem é que tem um menor impacto cardiovascular, se tem alguma medicação que, além de não ter um impacto ruim cardiovascular, se ela melhora o ponto de vista cardiovascular do paciente. É por isso que a gente tem vários estudos nesse sentido. O estudo SCALE da liraglutida, ele também avaliou alguns parâmetros, alguns marcadores cardiometabólicos. Então, ele não foi um estudo que ele só avaliou o peso. Eles não iriam desperdiçar um estudo belíssimo só para avaliar o peso. Então, vários outros marcadores eles foram observados. Mas é importante ressaltar, a ideia principal aqui foi peso, tá? Quais outros marcadores que foram avaliados, né, os cardiometabólicos, no estudo SCALE? Eles avaliaram pressão arterial, sistólica e diastólica, o perfil lipídico do paciente, PCR, PaI1, adiponectina. Eles avaliaram todos esses parâmetros
cardiometabólicos. E a liraglutida, nesse contexto, ela mostrou uma melhora desses parâmetros. Mas o que é o mais importante aqui? O que o estudo determinou, avaliou? Que sim, esses pacientes perdem peso com o uso dessa medicação. Resumido de um jeito muito simples, a conclusão do estudo longo é essa que é a resposta. Então, para essa questão, o que é que está errado nessa alternativa? O que está errado é que o uso prolongado da liraglutida nesses pacientes, os obesos, não diabéticos e com alto risco cardiovascular, eu não posso dizer que nesse contexto específico, o uso dessa medicação foi associado à redução dos eventos cardiovasculares fatais e de mortalidade por qualquer causa. Porque o estudo que nós estamos falando aqui, nessa questão, é o estudo SCALE. E o estudo SCALE, ele não avaliou a interferência da liraglutida com relação à redução de evento cardíaco fatal, redução de morte por qualquer causa. Não foi esse o objetivo do estudo. O objetivo do estudo foi ver a eficácia dessa medicação no quesito peso. Entenderam a diferença? Então, essa que é a análise dessa questão, que é super importante. Deixa eu ver, revisando todas as medicações e os marcadores que eu falei para vocês, nas minhas anotações aqui na folhinha para eu não esquecer nada. Então, vocês percebem? Não é pegadinha, é você ter um conhecimento amplo, maior desse tema fundamental. Ainda mais agora que essas medicações, elas estão cada vez mais sendo estudadas de um jeito muito minucioso. Então é importante a gente saber os estudos de base disso tudo. Beleza? Vamos para a próxima. Eu sei que vocês estão super curiosos para ver qual que é a resposta da questão. D. A lorcaserina é um agonista seletivo do receptor 5-HT2C, com ação desprezível em receptores 5-HT2B nas válvulas cardíacas. Então, essa é a resposta correta, é o gabarito da questão. Sim, a lorcaserina ela vai atuar especificamente nesse receptor, no 5-HT2C. Qual que é o mecanismo, então, da lorcaserina? Ela é um agonista seletivo do receptor serotoninérgico. E o receptor que a lorcaserina vai atuar é especificamente o 5-HT2C. Por quê? Porque no passado eles desenvolveram uma outra droga. Uma droga que não era específica para esse receptor. E o que eles viram com essa droga antiga? Essa droga antiga, ela atuava tanto no receptor 5-HT2C quanto no receptor 5-HT2B. Mas aí começaram a ver que não estava dando muito certo, porque os pacientes estavam apresentando probleminhas em válvulas cardíacas. Foi então que eles descobriram que, poxa, a falta de especificidade da atuação de uma medicação nesses receptores, isso está correlacionado com o aumento de valvopatia. Mas por quê? Porque um desses receptores não é muito bom para o coração, porque ele está presente ali na parte cardíaca. Então, o receptor 5-HT2B, ele está ali, receptor cardíaco também. A lorcaserina, então, ela foi desenvolvida para ser assim uma melhora, uma medicação inteligente, para ela atuar especificamente no receptor que não vai dar problema para o paciente, no receptor certo. Receptor certo. Então, o 5-HT2C, receptor certo. Mentira, gente, o C não é de certo, é só para ajudar a lembrar. Mas ela é guiada especificamente para esse receptor, porque ali sim, tendo uma ação desprezível no outro, nós temos uma segurança cardíaca maior com a lorcaserina, tá? O que tem a ver? Aí vocês me perguntam, tá, Nay, mas beleza, eu entendi que tem algumas letrinhas que eu tenho que lembrar que ela atua no receptor lá da serotonina, que é o certo, que é o 5-HT2C, mas não tá meio muito claro qual que é o mecanismo dessa medicação. O mecanismo dessa medicação é o seguinte, o que tem a ver esse receptor serotoninérgico, HT2C, o que ele tem a ver com o hipotálamo? Esse receptor está presente no hipotálamo e ele vai modular a ingestão alimentar do meu paciente, porque ele vai ativar todo um sistema neuronal que está relacionado com uma via da saciedade.
A via da saciedade que está relacionada com esse receptor serotoninérgico é a via da PONC. Pensa assim, no quesito de obesidade, no contexto de obesidade, nós temos vários hormônios, vários marcadores, tem muita coisa. Quando a gente fala de regulação hipotalâmica da obesidade, no nosso sistema nervoso central, nós temos dois sistemas básicos. Um que vai dar fome e um que vai trazer saciedade. Vamos explicar de um jeito bem simples, porque como eu não tenho exatamente as figurinhas aqui, eu não vou falar de 500 núcleos arqueados e coisas, mas vamos tentar imaginar de um jeito bem mais fácil. Nós temos núcleos cerebrais que eles ajudam a ter fome, orexígenos. E nós temos núcleos que eles ajudam a ter a nossa saciedade. A gente fica bem, os anorexígenos. Nós temos vias que estimulam esses núcleos da fome e vias que estimulam esses núcleos da saciedade. O objetivo das medicações, da minha escolha pelas drogas, assim, na obesidade, é ajudar o meu paciente a melhorar essa saciedade dele, ele não ter tanta fome. Se eu consigo ajudar o meu paciente nesse controle alimentar, isso já é uma grande chave no tratamento dessa condição tão complexa que é a obesidade. E aí nós temos uma via importante da hipofagia, dessa saciedade, para o paciente ficar mais tranquilo. Essa via chama PONC, é a via da pró-opiomelanocortina. Essa via da PONC, que é uma estradinha para o paciente ter pouca fome, que ela está lá no sistema nervoso central, a nível hipotalâmico, ela é ajudada por esse receptor serotoninérgico. Então, isso é o que justifica a minha escolha, né, para uma medicação que ela ajude um agonista seletivo de um receptor serotoninérgico, porque aí eu vou estar ajudando o meu sistema nervoso central a potencializar uma via que me dá saciedade, que dá hipofagia para o paciente, para ajudar nesse controle alimentar. Então, é basicamente assim que a lorcaserina funciona. E por que eu estou falando dela e por que é tão importante sabermos sobre ela? Porque existe um estudo. Sim, sempre tem um estudo, mas eu prometo que eu vou resumir, não são tantos dados, mas é que esse também é muito importante, eu não vou conseguir não falar dele. O estudo Camellia é o estudo que avaliou a lorcaserina. Tá, mas por que tem tanto destaque esse estudo e por que agora? Porque em fevereiro desse ano, de 2020, saiu um posicionamento que a medicação, a lorcaserina, ela foi retirada do mercado. E ela foi retirada do mercado baseado em um resultado, em um dado desse estudo Camellia. Qual que é? O estudo Camellia, o objetivo dele, para começo de conversa, era avaliar a lorcaserina. Mas eles queriam avaliar a lorcaserina no contexto de segurança cardiovascular. Poxa, tudo bem, a ideia é boa, o mecanismo é bom, o meu objetivo com a lorcaserina é fazer, sim, um controle ali alimentar, melhorar a saciedade, ela ajuda na via PONC, que dá saciedade, beleza, a ideia é boa, mas será que ela é segura do ponto de vista cardiovascular? Então, o estudo Camellia veio para isso. Vamos ver qual que é a segurança da lorcaserina nesse contexto. E estava indo tudo bem. Até em fevereiro de 2020 saiu o posicionamento da retirada dessa medicação do mercado. Mas por quê? Qual foi o dado que saiu desse estudo que deixou o pessoal assim com um pezinho atrás? E um pezinho muito atrás que fez com que essa medicação fosse retirada do mercado. Qual foi esse pezinho atrás? Foi o desequilíbrio do número de pacientes com neoplasias. Então, esse estudo acompanhou os pacientes por um pouquinho mais de tempo. Ele acompanhou os pacientes por 5 anos. E o que foi visto? Que houve um certo aumento ali de neoplasia nos pacientes que estavam em uso da lorcaserina, comparando com o grupo placebo. Que tipo de neoplasia? Neoplasia. Não existe um tipo específico que foi avaliado aqui. Então, todas foram contabilizadas. Mas qual é o real dado estatístico que preocupou tanto assim para fazer com que a lorcaserina, através do estudo Camellia, fosse retirada do mercado? Os pacientes que apresentaram neoplasias
ao longo desses 5 anos de acompanhamento foram 7,7%. E o grupo placebo foi 7,1%. Então, nós podemos dizer que houve um aumento de 0,6% do risco de neoplasias com o uso da lorcacerina. É muito pouco? É muito pouco. Mas será que por muito pouco vale a pena arriscar nos pacientes? Então, esse foi o raciocínio. É através desse estudo, foi por conta desse dado que houve toda essa mudança, né, no trâmite aí da liberação, da retirada da lorcacerina do mercado. É importante a gente saber que cada medicação, para cada patologia endócrina ou para cada patologia da medicina, elas são muito estudadas. Nós temos que avaliar a segurança do paciente em primeiro lugar. E as questões de obesidade, elas são muito interessantes porque elas nos fazem pensar, estudar e revisar realmente mecanismos de ação das medicações. Mecanismo de ação de medicação é algo importante porque se você entende como ela realmente funciona, você já começa a pensar diferente no momento de escolher uma medicação para o paciente na consulta. Qual que é o perfil desse meu paciente? Qual que é o perfil compulsivo, né, para a parte de alimentação? Qual que é o perfil metabólico desse meu paciente? Tem diabetes associado? Não tem? Como que é a absorção do meu paciente? Como que não é? O que que eu posso escolher para ele que vai ser melhor? Qual que é a minha meta de redução de peso para esse paciente? Como que eu vou atingir essa meta? O que que é possível com cada medicação? É um paciente que tem histórico cardiovascular? Eu posso escolher, de repente, alguma medicação que vai melhorar esse histórico? Ou eu posso deixar alguma medicação de lado justamente por conta desse histórico? Essas perguntas que a gente tem que se fazer quando nós estamos avaliando um paciente com obesidade. É algo muito frequente no consultório e dificilmente na loucura do dia a dia nós temos tempo para parar. Ah, não, vamos aqui voltar e revisar todo o mecanismo, né? Vamos revisar o mecanismo de alguma medicação aqui. Às vezes a gente não tem tempo de fazer isso, mas estudando para a prova e vendo de um jeito muito mais simples, eu acho que eu já consigo dar uma luz, né? Eu acho que eu já consigo te dar uma luz de um jeito um pouquinho mais tranquilo. Nós conseguimos revisar aqui várias medicações, vários estudos. Isso que é importante. Então vamos lá. Para terminar, lembrando que o Orlistat ele não se liga covalentemente a 500 coisas. O objetivo do Orlistat é um inibidor de lipases trato gastrointestinal. Sim, ele pode fazer uma redução da absorção de cerca de 30% da gordura ingerida. Sim, aqui nós temos que cuidar que quando a gente mexe com absorção de gorduras, a gente pode mexer com a absorção de medicamentos também, de vitaminas também. É um cuidado aqui para a gente ter em mente, um ponto importante. A sibutramina, qual é o estudo principal da sibutramina? O estudo SCOUT. O que ele viu? A sibutramina ela pode sim aumentar em 16% o risco relativo para desfechos cardiovasculares não fatais. Ah, importante, o que é um desfecho cardiovascular não fatal aqui? É considerado acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Beleza? Então, sibutramina, estudo SCOUT, aumento do risco de eventos cardiovasculares não fatais e lembrar também do viés do estudo SCOUT. A população avaliada inicialmente já era uma população com risco cardiovascular. Beleza? Lembrar, liraglutida no contexto de obesidade. Qual é o estudo que nós estamos falando quando a gente fala de liraglutida e de obesidade? O estudo SCALE. Objetivo do estudo SCALE, ver o resultado no quesito peso. Avaliou também alguns parâmetros cardiometabólicos, mostrou uma melhora, tudo certo. Mas o objetivo principal é dar resultado com peso ou não dá. Qual o percentual de pacientes que emagreceu? Quantos pacientes que reduziram até 5% do peso corporal ou até 10% do peso corporal? Esse foi o objetivo do estudo SCALE. Não era para ficar avaliando redução de risco de evento cardiovascular fatal, morte por qualquer causa. Esse tipo de avaliação, esse tipo de parâmetro, quando a gente fala de liraglutida, é o parâmetro que foi avaliado lá no outro estudo de diabetes, o LIRA. Aqui nós estamos falando do estudo SCALE.
E por fim, lorcaserina vai atuar no receptor certo, no receptor 5-HT2C, nesse receptor que ajuda o meu paciente a ter uma hipofagia, a sentir-se mais saciado, porque ajuda naquela via importante, na via da POC. Beleza? Galera, muito resumido. Tentei deixar o tema o mais objetivo possível e puxar o máximo de tópicos possível, porque com uma questão a gente já revisa muita coisa, ganhamos muito tempo e cada vez mais informações para tratar melhor os nossos pacientes. Beleza? Desse jeito termino aqui esse vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima!